Estou muito feliz de estar aqui. E o nosso coração está submisso à vontade dele, amém? Eu queria compartilhar com vocês, e eu creio que esses últimos dias o Senhor tem comunicado sobre um tempo de transição. E como tempo de transição também é um tempo de transferência. Nós precisamos de clareza e discernimento. Porque quando as movimentações são simples, só vai avançar aqueles que têm clareza e discernimento. Se você for ver nos dias de Noé, ele teve clareza e discernimento. E quando pessoas têm clareza e discernimento dos seus dias, eles se tornam resposta para aqueles dias. Se você for ver, Noé, ele sinaliza um calendário e uma agenda. Porque quando Jesus vai falar sobre o fim dos dias, ou a volta dele, ele fala que assim como nos dias de Noé, será como nos dias de Noé. Então Noé, ele participou de uma agenda e de um calendário. Então nós precisamos estar sensível àquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. Amém? O que é a transição? Transição é aquilo que uma semente ela se torna árvore, mas toda árvore ela já foi uma semente. Esse é o período de transição. E o que é o período de transferência? É que toda árvore agora tem o encargo de liberar sementes, e toda semente precisa assumir o seu lugar. Por isso que Deus ele não inicia a partir de uma floresta, ele inicia a partir de uma semente. O Senhor ele parte de alguns detalhes. Por isso que você precisa se submeter ao ambiente de Deus. Porque no ambiente de Deus não é você que faz, é Deus que faz primeiro. Quem que veio primeiro? Adão ou o jardim? O jardim. Por isso que Adão ele precisava entender que o trabalho dele não era plantar para colher, mas era colher para replantar. Tudo que Adão precisava entender é que ele podia comer do fruto, mas não podia comer da semente. Porque quando ele entendia que ele colhia para replantar e ele estava inserido num lugar que já estava preparado, ele precisava entender o padrão da continuidade. E o padrão da continuidade é desenvolvido num ambiente onde o Senhor está governando. E é muito interessante porque no jardim do Éden se destacavam duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ou seja, antes de Adão conhecer o bem e o mal, eles só estavam submissos à vontade de Deus. Por isso que o que traz a aprovação de Deus não é eu fazer o bem, mas é eu estar submisso à vontade dele. Tem muitas pessoas fazendo bem, mas sendo desaprovadas porque não estão com o coração submisso à vontade dele. Jesus, a Bíblia vai falar que Jesus ele manda alguns discípulos a cidade adiante. E Jesus dá uma ordem e fala: vão à cidade adiante e preparem um lugar que nós iremos dormir nessa noite. Aí os discípulos vão até aquele lugar. E naquele lugar, era a cidade chamada Samaria. Naquele lugar eles não encontram uma só casa para receberem eles. O povo daquela cidade falava: não, esse tal de Jesus não vai dormir na minha casa. Aí a Bíblia fala que Jesus chegam até os discípulos na redondeza daquela cidade e pergunta: e aí? Já encontraram um lugar para nós pousarmos nessa noite? Aí João falou: olha, nós entramos aí dentro dessa cidade e nenhuma pessoa quis abrir a casa para nós dormirmos somente essa noite. Aí João, o apóstolo amado, a quem deitava no peito de Jesus, fala para Jesus bem assim: Jesus, tu queres que eu mande fogo sobre essas pessoas, assim como Elias fez? Uau! João respeitava o poder, mas não tinha um coração para estar submisso à vontade de Deus naqueles dias. Por quê? Porque ele conhecia o poder, mas não sabia as movimentações.
Porque Elias não pediu para descer fogo nas pessoas, Elias pediu para descer fogo no altar. E quando o fogo está no altar, certamente as pessoas são tocadas por aquilo que o Senhor está liberando. Porque a Bíblia vai falar que Elias estava num cenário onde os profetas e os sacerdotes estavam corrompidos. Mas mesmo assim, ele não pediu para que a justiça viesse sobre as pessoas. Ele pediu para que a justiça viesse para um lugar edificado por ele mesmo. Então você vai ver que nós precisamos se submeter ao ambiente de Deus. E quando você parte desse princípio, você permanece no ambiente que Deus te colocou. Ou seja, você é encorajado para o propósito eterno e ativado para o destino profético. Então por isso que a nossa vida não tem a obrigação de dar certo. Não. A nossa vida tem a obrigação de valer a pena. Por isso que nos dias bons eu me alegro, mas nos dias maus eu me torno resiliente. Porque a Bíblia vai falar em Salmos 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E o apóstolo Paulo entendia que a vida dele não tinha obrigação de dar certo. A vida dele tinha obrigação de valer a pena. Porque se você for em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele vai falar: olha, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele olhou para trás e falou: talvez isso daqui não deu resultado, talvez a minha performance não deu certo, mas eu vou falar o seguinte: valeu a pena, porque eu estou guardando a minha fé. E fé não é para mim ver as promessas se cumprir, fé é para mim possuir a minha herança. Por isso que Abraão foi o pai da fé, porque Abraão não viu as promessas se cumprir. Ele não estava na terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Mas a Bíblia fala em Hebreus 11 que Abraão tabernaculava na terra prometida, aguardando uma cidade a qual Deus era arquiteto e construtor. Ou seja, quando você entende que fé não é para você ver as promessas se cumprir, mas é para você possuir a tua herança, você entende que você é filho. Porque Jesus ele não foi crucificado porque ele curava, porque ele libertava, foi porque ele trouxe uma afirmação: eu sou filho de Deus, quem vem a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E Gálatas 4, versos 6 e 7 vai dizer que a herança dos filhos é a habitação do próprio Espírito Santo. Então por isso que Abraão se tornou estrangeiro quando ele recebeu a profecia da terra prometida. Ou seja, os peregrinos não têm um destino, eles não têm um lugar, eles possuem um destino. Eles possuem um destino. Por isso que eu creio que homens e mulheres ansiosos se movem pelo improviso, mas homens e mulheres de transição se movem pela provisão de Deus. Eu posso afirmar algo claro sobre a sua vida, que Deus não improvisa com nada, mas Ele trará a provisão para tudo. Tudo que você precisa entender é que você não pode se relacionar com a provisão, você precisa se relacionar com o provedor. Porque a promessa do Deus de Jeová Jiré não é a provisão que cai do céu, mas é uma terra que mana leite e mel. Ou seja, a provisão é momentânea, mas a abundância ela é eterna. Ela é eterna. Então você vai ver que nós estamos num tempo de transição. Por quê? Porque Deus tira o povo do Egito, leva ao deserto para inserir na terra prometida. Você vai ver em Salmos 90, um salmo totalmente escatológico e profético. No verso 2, escrito por Moisés, ele vai falar que Deus ele é no passado, no presente e no futuro. Você vai ver em João 14,6 que Jesus ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Hebreus 13:8 vai dizer que o Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Trindade é o Pai iniciando a obra em Gênesis, é o Cristo morrendo por essa obra no Novo Testamento, e é o Espírito Santo em Apocalipse 22 dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí você vai ver que Jesus ele andava com 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Pedro inicia a igreja em Atos 2, Tiago vem e morre por ela, e João termina ela em Apocalipse. E por isso que Egito é lugar de escravidão,
deserto é lugar de provisão, e terra prometida é lugar de herança. Egito é lugar de escravidão, deserto é lugar de provisão, mas terra prometida é lugar de herança. Por isso que Gálatas 4:1, a Bíblia vai falar que mesmo um menino sendo herdeiro de tudo, ele não difere-se de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Porque o grande segredo de uma transição é você desapegar do lugar que você saiu e ter entendimento do lugar que o Senhor está te introduzindo. Então nós precisamos nos mover sobre essas verdades, porque eu não posso buscar verdades absolutas em caminhos incertos. O que é caminho incerto? É você buscar uma verdade absoluta por meio de atalhos. Se Jesus falou que Ele é o caminho, você não pode andar por atalhos. E fica tudo mais fácil se submeter à jornada quando você reconhece o caminho. E Jesus, Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque vai ter lugares que você vai ser o caminho, vai ter lugares que você vai ser a verdade, mas vai ter lugares que você vai ser a vida. Por isso muitos apontam um caminho, muitos comunicam uma verdade, mas poucos vão transmitir uma vida. Por isso eu creio que talvez Salomão não foi o homem mais sábio das Escrituras. Por quê? Porque tinha um porém para ele ser um homem mais sábio das Escrituras. E de todo o tempo, a promessa de Deus para Salomão foi: Salomão, não houve e não haverá um homem mais sábio do que você. Porém, você precisa seguir o exemplo do seu pai Davi. Foram em torno de 22, 23 reinados depois do reino de Davi. E todos os reinos que se corromperam não seguiram o exemplo de Davi. Mas todos os reinos que permaneceram íntegros, a Bíblia fala que então esse rei seguiu o exemplo de Davi. Por isso que você vai em Amós e Deus ele fala que naquele dia eu levantarei a tenda caída de Davi. Porque a adoração que está estabelecida sobre a tenda de Davi só são para homens e mulheres que estão com o seu coração contritos e quebrantados, que falam: Senhor, cria em mim um coração puro. Então você vai ver que talvez Salomão não foi o homem mais sábio das Escrituras, mas foi Daniel. Se você for ver, Salomão ele conhecia 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Física, botânica e metafísica era Salomão, mas quem entrou na dispensação da escatologia foi Daniel. Se você ler Provérbios, Eclesiastes e Cantares, você vai ter informação. Mas se você ler o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel, você vai ser repleto de profecia. Por isso que Salomão tinha o conhecimento do presente, mas Daniel tinha a sabedoria do fim. Porque homens que temem ao Senhor, eles não se corrompem. E por isso que sabedoria não tem a ver com informação, sabedoria tem a ver com temor ao Senhor. Porque Provérbios 1:7 vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o temor a Deus. E Salomão se corrompeu, mas Daniel permaneceu íntegro. Se você for em Oséias 4:6, vai dizer que o meu povo padece por falta de conhecimento. Só que você vai em Provérbios 29, verso 18, a Bíblia vai falar que o meu povo se corrompe por falta de profecia. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Você quer ver? Eu vou simplificar para você. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que tomate não se coloca numa salada de fruta. Conhecimento tem a ver com informação, mas sabedoria tem a ver com discernimento. Conhecimento tem a ver você se mover por aquilo que dá certo, mas sabedoria tem a ver com você se mover por aquilo que é certo e preciso. Talvez a nossa geração não vai padecer por falta de conhecimento, mas ela tem uma grande chance
de se corromper por falta de profecia. Abre comigo Êxodo 33, verso 18. Êxodo 33, a partir do verso 18. Diz assim: Aí Moisés suplicou: Por favor, deixa que eu veja a tua face. Deus respondeu: Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. Ele disse ainda: Não vou deixar que você veja a minha face, pois ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha, e a cobrirei com a minha mão, até que eu passe. Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto, ou a minha face. A minha pergunta para você nessa noite é: como que Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Só que esses acontecimentos aconteceram 1500 anos antes de Moisés. E a minha pergunta para você: como Moisés conseguiu ter revelação, clareza e discernimento de coisas que aconteceram 1500 anos antes dele? A Bíblia vai falar no seu texto, em Êxodo 33, que o povo no deserto estava murmurando. Você tem que aprender uma coisa, querido: toda vez que você murmura, você destrói aquilo que o Senhor está edificando dentro de você. E muitas das vezes você vai murmurar num tempo de transição, porque você não entende que você foi estabelecido para transferir algo novo nesses dias. Então você vai ver que aquele povo começa a murmurar, e Deus começa a reclamar de tudo, porque eles não estavam entendendo o que o Senhor queria mover naqueles dias. E é mais fácil você ficar em silêncio do que propriamente murmurar, porque muitas das vezes, se é o Senhor que está te guiando, certamente você não vai entender, porque Provérbios 20, 24 vai dizer: se é o Senhor que te guia, certamente você não vai entender nada. Então, se é o Senhor que está conduzindo as coisas, você não pode buscar entender, você já deveria ter entendido. Então a Bíblia vai falar que o povo começa a murmurar tanto, que Deus olha para aquele povo e fala: meu Deus, eu não vou. Meu Deus, ó, Deus falando para meu Deus. E olha para aquele povo e fala: Moisés, eu não vou mais com aquele povo. O povo murmura demais, eles não estão entendendo aquilo que eu estou querendo fazer com eles. Eles não estão tendo discernimento e clareza das minhas movimentações esses dias. Faz o seguinte, Moisés: olha, eu não vou mais com vocês, mas faz o seguinte: a nuvem vai estar com vocês durante o dia, a coluna de fogo vai estar com vocês durante a noite. Olha, o maná não vai parar de cair, e as suas roupas e as suas sandálias não vão se desgastar. Os meus milagres, os meus favores e os meus sinais ainda estarão com vocês, mas a minha presença não. Nós precisamos fazer essa oração. Moisés olhou para ele e falou: Deus, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Eu fico imaginando Moisés olhando para os milagres que Deus ofereceu a ele, para os favores, pelos benefícios. Moisés estaria numa zona de conforto, mas ele preferiu a presença de Deus.
E nós precisamos fazer essa oração: Senhor, eu não quero somente os milagres, eu não quero somente os favores, eu não quero somente aquilo que o Senhor pode fazer, eu quero a tua presença. Eu não quero somente que o Senhor toque a minha casa, eu não quero somente que o Senhor transforme os meus filhos, eu não quero que o Senhor somente salve as pessoas que estão ao meu lado, eu não quero somente um bom emprego, eu não quero somente um bom salário, eu quero a tua presença. Se a tua presença não estiver comigo, nada disso me vale. Glória a Deus, aplaude o Senhor, queridos. Moisés não estava querendo apenas aquilo que Deus podia fazer, Moisés queria aquilo que Deus era. Moisés queria o caráter de Deus. E Deus olha para Moisés e fala: uau, cara, que perseverança, que resiliência, que coragem, em meio à circunstância, em meio aos desafios. Agora você está falando que não vai sem a minha presença. Olha que eu ofereci para você. Deus, eu não vou. Sem a tua presença eu não vou. Aí Deus falou: então tá bom, Moisés, eu vou com vocês. Eu vou com vocês, pode deixar. E Moisés olha para Deus e fala: você vai comigo? Então me mostra a tua face. Me mostra a tua face, porque eu quero ver. Aí Deus fala: Moisés, ninguém que vê a minha face poderá continuar vivo. Mas faz o seguinte: vai naquela fenda da rocha e fica lá, porque quando eu passar, eu colocarei a minha mão na minha face. Mão fala de aquilo que Deus pode fazer. Deus coloca, a Bíblia vai falar que Deus fala: eu vou colocar a mão na minha face, e farei com que você veja o vislumbre das minhas costas. Aí vai Moisés lá na fenda daquela rocha, e a Bíblia fala que Deus passa diante dele com a mão em sua face e permite com que Moisés veja as costas de Deus. Eu fico imaginando que quando Moisés contemplou o vislumbre das costas de Deus, porque costas fala daquilo que Deus fez. Eu fico imaginando que quando Moisés olhou para as costas de Deus, falou: uau, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Sabe como Moisés teve a revelação de 1500 anos antes dele, contemplando as costas de Deus? Porque costas de Deus fala daquilo que Ele fez. Aí você vai, abre comigo o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 10. Sim. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 10. Diz assim: assim me declara o meu amado: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera. Surgem as muitas flores pelos campos. Chegou o tempo de podar e cantar, e já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. A figueira começou a dar seus primeiros figos, as vinhas estão floridas, e o perfume das uvas toma conta dos vales. Pomba minha, que se aninha nos vão dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas dos montes, deixa-me contemplar a sua face linda, deixa-me ouvir a tua voz meiga, pois tua face é tão formosa, e a tua doce é a sua voz. Agora é Deus chamando para ver a face da igreja. Porque assim como no tempo de Moisés, não havia um homem que havia sido acessado um lugar em Deus para ter revelação daquilo que Deus fez. Assim como no tempo de nós, o Senhor está nos chamando para contemplar a face dele.
Porque no tempo de Moisés, ele desejou contemplar a face de Deus, mas só que não havia nenhum homem durante esses 1500 anos que se posicionou para ter a revelação daquilo que Deus tinha feito. Por isso que Deus falou para Moisés: Moisés, eu não posso mostrar a minha face. E Deus coloca a mão: ó Moisés, você não pode ver aquilo que eu vou fazer, porque não houve nenhum homem que se colocou na brecha para ter a revelação daquilo que eu fiz. Aí você vai em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 14, que diz: pomba minha, amada minha, que se esconde nas fendas da rocha, saia deste lugar. Ou seja, não é mais tempo de se apegar àquilo que eu fiz, é tempo de eu mostrar a minha face. Porque assim como Moisés contemplando as costas de Deus, assim também a igreja contemplando a face de Jesus. Assim como Moisés contemplando as costas de Deus teve a revelação daquilo que Deus fez, assim a igreja contemplando as faces de Jesus contemplará aquilo que Ele vai fazer. Então eu preciso entender isso. Porque João, apóstolo amado, foi o único que teve a revelação do Apocalipse, porque ele também foi o único que permaneceu com Jesus na cruz. Não tem como você ter uma revelação dos fins dos tempos se ainda você não tem uma revelação da cruz de Cristo. Você vai ver em Mateus 26, verso 13, que Jesus fala: ó, o que, para os seus discípulos, olha, o que eles dizem que eu sou? Aí alguns dos discípulos falam: um diz que você é Jeremias, outro diz que você é Moisés, outro diz que você é ou Elias, até mesmo João Batista ou qualquer outro dos antigos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: mas vocês, o que dizem que eu sou? Tudo bem, eles falam a partir daquilo que eu posso fazer, mas vocês precisam falar daquilo que eu sou. E aí Pedro, todo encorajado, olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: uau, Pedro, visto que não foi carne nem sangue que a revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Por isso eu afirmo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei uma chave: tudo que você ligar aqui na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar aqui na terra terá sido desligado no céu. Sabe por que Jesus ficou impressionante com a resposta de Pedro? É porque no sinédrio e no templo dos saduceus, dos grandes sacerdotes, dos mestres da lei, os líderes judeus, eles esperavam o Messias, mas eles não esperavam o Filho de Deus. Por isso que quando Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus ele fala: olha, uau, visto que não foi carne nem sangue que a revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Porque revelar o Cristo que há de vir, a religião faz, mas quem mostra o Filho, somente aquele que conhece o Pai. E aí Jesus fala: tu és o Pedro. Vai me dizer que Pedro não sabia que era Pedro? É que na verdade você só se conhece a partir da vontade de Deus. Você não consegue olhar para dentro de você sem antes entender a palavra que o Senhor quer para você nesses dias. Então Jesus ele fala: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava chamando Pedro para ser uma igreja que edifica. Edifica o quê? Propósito, destino e esperança dentro das pessoas. E você só pode ser uma igreja que edifica quando você tem uma revelação de quem Cristo é. E Jesus tinha 12 discípulos, andava com 3, mas Deus deu a chave do reino para um. E muitos confundem essa passagem. Fala que se a igreja que tem a chave do reino ligar algo aqui na terra, vai ser ligado no céu. Mas não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que tudo que a igreja ligar aqui na terra, de acordo com o reino de sua vontade, já haverá sido ligado no céu. Ou seja, é um alinhamento. A igreja está entendendo as movimentações e está estabelecendo na terra aquilo que há muito tempo está estabelecido no céu. Só precisa de alguém se posicionar e ter a revelação de quem Cristo é, e ter a clareza de que a igreja precisa ser nesses dias. Aí você vai ver que no versículo 22, Jesus fala bem assim:
meus queridos, eu preciso ir a Jerusalém. Porque chegando lá em Jerusalém, os mestres da lei, os líderes judeus, os sacerdotes, eles vão me maltratar muito. Só que ao terceiro dia o meu pai vai me ressuscitar. Aí Pedro falou bem assim: que o Senhor não permita isso acontecer com você, Jesus, meu mestre. Aí Jesus olha para Pedro e fala: afasta-te de mim, Satanás, tem se tornado pedra de tropeço na minha vida. Os versículos antes, Jesus tinha afirmado que Pedro era uma pedra edificadora. Agora ele está sendo confrontado por Deus, porque ele está se tornando pedra de tropeço. É porque só se torna pedra de tropeço aquele que foi chamado para ser pedra de edificação. Se você não está edificando algo dentro das pessoas, certamente você vai limitar elas do poder, da glória e da presença do Senhor. Então eu creio que nós não podemos ter pressa, porque pressa não é somente defeito de quem está atrasado, pressa também é defeito de quem está ansioso. E Deus não está com pressa, porque Ele não está atrasado e pouco menos ansioso. Você conhece alguém ansiosa? Ela não está atrasada, mas ela está sempre com pressa. Tudo que nós precisamos ter é um coração de esperança e não um coração ansioso. Porque o coração ansioso está à frente da palavra profética, enquanto um coração de esperança espera ela se cumprir. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Sim, Jesus é Rei e Senhor. Jesus é Rei e Senhor da minha vida. Jesus diz assim: portanto, agora, pois, permanecerão essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Paulo, nesse texto, ele fala: pois permanecerão essas três coisas. E quando nós falamos de coisas que vão permanecer, não pode permanecer algo que não é eterno. E ele fala: permanecerão a fé, a esperança e o amor. Porque o amor é o maior delas. Porque o amor é o verdadeiro fundamento da verdadeira fé e da verdadeira esperança. Se você for em João 3,16, a Bíblia vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O que Jesus foi a resposta do amor de Deus. Aí você vai em 1 João capítulo 4, versículo 7, que diz que Deus ele é amor. Ou seja, a verdadeira fé e a verdadeira esperança estão fundamentadas em Deus. Só que fé fala de passado, esperança fala de futuro, mas amor fala do presente. Por isso que Deus estabelece uma promessa no passado, Deus estabelece um processo no futuro, e Deus estabelece um propósito no presente. Irmãos, Deus estabelece um processo no presente, Deus estabelece um propósito no futuro. Por isso que você, para crer nas promessas do passado, você precisa ter fé. E para ter esperança, você precisa ter esperança para cumprir o propósito no futuro. Mas você precisa estar encharcado de amor para se submeter ao processo que está estabelecido no presente. Por isso que fé eu uso para crer as promessas no passado, esperança eu uso para cumprir o propósito no futuro, e amor eu uso para me submeter ao processo estabelecido no presente. Por isso que esperança não é esperar acontecer, mas é a certeza de que vai acontecer. Porque Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a firme certeza daquilo que não vemos, mas esperamos. A verdadeira esperança
não é esperar acontecer, mas é a convicção de que vai acontecer. Aí você vai nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7, que vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. E você não consegue sofrer sem amor, você não consegue crer sem fé, e você não consegue esperar sem esperança. Aí você vai em Romanos 12:2, que diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A boa vontade de Deus é manifesta quando eu estou sofrendo em amor. A agradável vontade de Deus é manifesta quando eu estou crendo em fé. Mas a perfeita vontade de Deus é quando eu estou esperando em esperança. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você precisa renunciar para contemplar a glória de Deus? Porque a autoridade não vem com posição, a autoridade vem com renúncia. Quanto mais eu renuncio os meus benefícios, mais estou propício a receber as coisas de Deus. Por isso que enquanto o meu orgulho não morre, nada de Deus pode nascer em mim. Quando você aprende de Deus, você aprende a se tornar humilde. Mas quando você aprende de sei lá quem, você aprende a ser orgulhoso. E orgulho parte de você estar pesquisando na carne. E humildade parte de você estar permanecendo no Espírito. Por isso que Mateus 11:29 vai dizer, Jesus ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não creio que alguém pode aprender de Deus, que é manso e humilde de coração, e continuar orgulhoso, avarento, soberbo e prepotente. Jesus ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você precisa se submeter a essa escola. E essa escola ela se move pelos processos. E dessa escola você não sai apenas com uma conquista. Você não sai apenas com um aprendizado. Você não sai apenas com um aprendizado. Porque ensinar é uma coisa, educar é outra. Ensinar fala de conteúdo, mas educação fala de princípios e valores. Então por isso que eu preciso me submeter à vontade de Deus. E o que você precisa renunciar para contemplar a glória de Deus? Uma das maiores renúncias que você vai fazer é a sua vontade para viver a vontade de Deus. Porque eu não posso reclamar daquilo que Deus não fez se eu não estou fazendo aquilo que Ele me mandou fazer. Abre comigo Mateus 26, verso 36. Mateus 26, verso 33. Que diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi para um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento, mas todavia seja feita a tua vontade. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir.
Pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. A Bíblia vai sinalizar nesse texto que Jesus está na noite no jardim de Getsêmani, uma noite antes de ele ser crucificado. E a Bíblia fala sobre uma oração de Jesus. E ela sinaliza que por 3 vezes Jesus faz a mesma oração: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento, mas todavia seja feita a tua vontade. Por isso que a maior renúncia, uma das maiores renúncias que você vai fazer, é da sua vontade para se submeter à vontade de Deus. Porque Deus não respondeu Jesus a partir da vontade dele, mas respondeu Jesus a partir da vontade que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele. Ou seja, aquilo que as nossas orações não faz nós viver, a vontade de Deus faz nós conquistar. Se Cristo não tinha se submetido à comunhão dos sofrimentos, ele não tinha provado do poder da ressurreição. Se Jesus não tivesse entendido e feito essas três vezes essa mesma oração: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E a nossa oração deve sempre finalizar: Senhor, faça a tua vontade. Porque aquilo que a tua oração não faz você viver, certamente a vontade de Deus faz você conquistar. Se Jesus não tivesse se submetido à vontade de Deus, certamente ele não teria ressuscitado no terceiro dia. E eu falo sobre você se submeter à vontade de Deus num tempo de transição. Porque Atos 4 termina com Barnabé entregando tudo para a igreja primitiva. Aí você vê em Atos 5, iniciando com Ananias e Safira, dizendo que tinham entregado tudo, mas na verdade tinham entregado pela metade. O mal não está em você entregar pela metade. O mal está em você estar sinalizando que você está entregando tudo. E sabe por que Ananias e Safira morreram? Porque eles entraram na fila de quem estava entregando tudo. Aí você vai ver que a partir do verso 13, verso 4, que somente a sombra de Pedro curava. E estava um mover muito grande da glória de Deus naqueles dias. E a Bíblia fala que os sacerdotes, os líderes judeus começam a ter ciúmes de Pedro e João, pelos sinais e a proclamação do evangelho naqueles dias. E a Bíblia fala que o Sinédrio manda os guardas jogarem no cárcere, na prisão, Pedro e João. E você vai ver que eles jogam Pedro e João naquele cárcere, naquela prisão, prendem Pedro e João, e colocam sentinelas e vigias, colocam guardas na frente da porta, e trancam a porta e deixam bem fechada. E as escrituras nos diz que parte à noite, Deus manda um anjo lá naquela prisão. E a Bíblia fala que o anjo passa diante da porta e tira Pedro e João e dá uma ordem: Pedro, João, ide e proclamai o evangelho. E a Bíblia fala que naquela noite 5.000 almas se convertem ao evangelho de Cristo. Aí você vai em Atos 16, que a Bíblia fala que Paulo e Silas estão indo ao lugar de oração. Só que havia uma mulher com espírito de adivinhação, ou seja, falsa profecia, elogiando Paulo e Silas, falando: meu Deus, como esses homens são de Deus. E a Bíblia fala que Paulo fica perturbado com os elogios.
É porque homens de Deus não se movem pelos elogios, homens de Deus se movem pelas críticas, porque eles entendem que só prova do Cristo ressurreto aquele que se torna bem-aventurado. E as Escrituras nos dizem em Mateus 5,12: bem-aventurados aqueles que são perseguidos e maltratados pelo meu nome, porque deles pertence o reino dos céus. Uau! E a Bíblia fala que Paulo e Silas estão indo ao lugar de oração, e durante alguns dias essa mulher começa a elogiar Paulo, falando: uau, como esse homem é de Deus. E Paulo, a Bíblia fala que Paulo fica perturbado, e olha para aquela mulher, expulsa no nome de Jesus aquele espírito. Só que havia senhores ganhando com aquela falsa profecia, que ficam com muita raiva de Paulo e Silas e mandam jogar eles na prisão. Só que a Bíblia vai falar que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar, cantar com salmos, e a Bíblia fala que de repente o chão tremeu e a porta do cárcere se abriu. Aí você vai em Atos 5. Aí o Sinédrio manda os guardas pela manhã na prisão que Pedro e João estavam. E a Bíblia fala, eu estou ganhando tempo aqui, a Bíblia fala que os guardas chegam naquele lugar, e bem detalhadamente nós precisamos nos mover pelos detalhes. A Bíblia fala que os guardas olham para os sentinelas, eles estão nos seus lugares. Eles olham para os guardas na frente da porta do cárcere, e eles estão naquele lugar guardando o cárcere. E a Bíblia fala que os guardas olham bem para a porta, e a porta está bem fechada. Só que quando eles entram dentro do cárcere, não encontram Pedro e João. Aí você vai em Atos 16 e vê que a porta do cárcere se abre para Paulo e Silas, só que eles não saem. Tudo que nós precisamos aprender é sair quando a porta está fechada, mas ficar quando a porta está aberta. Nós precisamos aprender isso, a sair quando a porta está fechada, mas aprender a ficar quando a porta está aberta. Porque se Pedro e João não saíssem vendo a porta fechada, certamente 5.000 almas não teriam se convertido ao Evangelho. Só que Paulo e Silas, vendo as portas dos cárceres abertas, se eles tivessem saído, a Bíblia fala que o guarda tira a espada da cintura e vai se matar, e Paulo e Silas falam: não, nós não saímos, nós estamos aqui. E aquele guarda fala: uau, meu Deus, o que faço para herdar a vida eterna? E Paulo e Silas sinalizam: crê em Jesus, e tu e a tua casa será salvo. Então aprenda a ficar nos lugares que estão abertos, e aprenda a sair dos lugares que estão fechados. Não é por aquilo que você está vendo, mas é segundo a ordem de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra do Senhor. Se Pedro e João não tivessem ido segundo a ordem daquele anjo, mesmo com a porta fechada, 5.000 almas não teriam se convertido ao Evangelho. Mas se Paulo e Silas não tivessem ficado vendo as portas abertas, certamente aquele guarda e a família dele não teriam se convertido ao Evangelho. Não teriam se convertido ao Evangelho. Por isso que eu creio que no deserto é lugar de provisão, mas palácio é lugar de governo. No deserto, Deus supriu José, mas na abundância, Deus usou José para suprir em todos. Tudo que nós precisamos entender é essas movimentações de Deus sobre nós. É não olhar por aquilo que nós estamos vendo, mas é olhar segundo a palavra de Deus.
Porque a Bíblia vai falar que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Porque a Bíblia vai falar que eles enviam homens para espionar aquela terra. E aqueles que não entraram na terra prometida, aqueles, tirando Josué e Caleb, olharam para aquela terra e falaram: uau, essa terra é boa, condiz com aquilo que o Senhor prometeu. Mas olha o tamanho dessas muralhas, olha o tamanho desses homens de guerra, olha o tamanho, olha a circunstância que nós vamos ter que enfrentar, olha os grandes desafios que nós estamos nos encontrando, olha os problemas que estão ao nosso redor. Só que Josué estava olhando as mesmas circunstâncias, estavam olhando os mesmos problemas, estavam com as mesmas adversidades, só que eles preferiram não olhar para as circunstâncias, eles preferiram falar: se o Senhor prometeu, certamente Ele fará e Ele cumprirá sobre nós. Não se mova pelas circunstâncias, se mova pela palavra que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Se o teu filho ainda não se converteu ao Evangelho, mas Deus te prometeu que ele vai se converter, certamente um dia o Senhor virará uma chave no coração dele e ele se voltará ao Senhor. Se você ainda não viu o teu ministério dando algum resultado, certamente se o Senhor falou que vai te levar em lugares que você jamais imaginou estar, certamente não olha para a tua realidade, olha para aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, meu irmão. Porque um momento não define aqueles que têm um destino, porque um momento nunca definiu a jornada de ninguém. Lucas 15 vai falar sobre 3 parábolas: a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. É muito interessante. Eu estava lendo Lucas 15 nesses dias e me deparei com o filho pródigo, que quando ele cai em si, a realidade que ele se encontrava era de miséria. A Bíblia vai falar que o filho pródigo, ele perde uma parte da herança para o pai. E você conhece a história, que ele sai da casa do pai e ele gasta tudo. Só que é muito interessante que quando ele está na miséria, ele se encontra numa realidade, comendo as bolotas de porcos. Só que a Bíblia fala que então, caindo em si, ele disse para ele mesmo: na casa de meu pai, os servos comem as melhores comidas. Olha que interessante, o filho pródigo, a Bíblia fala que ele, olhando para a realidade, ele cai em si. E cair em si é olhar para dentro. E todo filho, olhando para a sua realidade, ele não se apega à circunstância, ele consegue olhar para si, para dentro de si. E a Bíblia fala que, caindo em si, ele falou: na casa de meu pai, os servos comem o melhor. Voltarei para minha casa e direi: pequei contra o céu, contra Deus, e pequei contra ti, meu pai. E não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como seu servo. Mas pasme, a Bíblia fala que o filho pródigo cai em si, e ele libera uma palavra para ele mesmo, se encontrando na realidade dele. Tem muita gente que é bom em dar conselho para os outros, tem sempre uma palavra profética para dar para as pessoas que estão ao seu redor, mas não consegue cair em si, de acordo com a realidade, e falar: tem de bom ânimo, a casa do seu pai, você não come as migalhas que caem da mesa, você come o banquete dos filhos de Deus, dos filhos de Deus. Amém? Se coloca de pé. Sim.
Então tudo que você precisa é estar submisso à vontade de Deus em meio a essa transição. Porque um coração puro é um coração submisso à vontade de Deus. E a Bíblia fala em Mateus 5:8 que bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. E permita que o Senhor marque o teu coração com fome e sede de justiça. Porque quando o teu coração está marcado por fome e sede de justiça, certamente o teu orgulho vai morrer de fome. Porque Provérbios 11:30 vai dizer que o fruto da justiça é a árvore da vida. Ou seja, você não vai se mover para uma vida do bem ou do mal. Você vai viver uma vida que está submissa à vontade de Deus. E certamente essa vida que está submissa à vontade de Deus é que traz a aprovação do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos a Ti pelo Seu favor e pelo Seu amor, Pai. Pai, a Tua palavra nos diz em Efésios 4:1 que o Senhor nos elegeu em Ti desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Ti em amor. Pai, o Senhor nos tornou escolhidos para que não tenhamos mais escolhas a não ser a escolha que Jesus fez. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a Tua vontade. Senhor, e nós cremos que aquilo que a nossa oração não nos faz viver, certamente a Sua vontade nos faz conquistar. Queremos nos submeter aos processos, queremos nos submeter às estações, queremos nos submeter, Senhor Jesus, aos tempos e às épocas. Pai, porque nós cremos na Tua palavra e estamos submissos à Sua vontade. Pai, que nós possamos entender essa mensagem a qual o Senhor ministrou nessa noite. Pai, porque nós sabemos que quem ouvindo a mensagem do reino, aí não entendendo, vem o maligno e lhe rouba a semente. Senhor Jesus, permita-nos, Senhor, entender a Sua mensagem, a qual o Senhor liberou nessa noite. Pai, porque as pessoas podem roubar aquilo que temos, mas não aquilo que entendemos. Por isso que eu oro para que não venhamos possuir algo material, mas possamos possuir e entender aquilo que o Senhor quer para nós nesses dias. Nós clamamos pela Sua glória, nós clamamos pelo Seu amor. Libera sobre nós o Seu fogo, nos purificando, nos alinhando mais com a Sua verdade, liberando em nós encorajamento, empoderamento e despertamento da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor, queridos.